Todos os anos, centenas de casais perdem os filhos, alguns mesmo no final da gravidez. Lutam todos os dias para que os outros reconheçam que foram pais. São homens e mulheres que perderam não só os filhos, como o futuro que já tinham planeado e o passado que já tinham vivido. Colo que não te dei é a reportagem especial desta semana com os testemunhos de quem perdeu o chão de um dia para o outro. A maternidade é um caminho que muitos casais começam a percorrer, muitas vezes antes mesmo de saberem que vão ser pais. Tudo começa a ser preparado ao pormenor. São 9 meses de dúvidas, dificuldades, mas acima de tudo, alegrias. O que nunca ninguém espera é ter esse caminho quebrado a meio, porque aí o chão foge debaixo dos pés. Outubro de 2017 seria certamente um dos meses mais felizes para Neima e António. Casados e com mais de 40 anos, a vida trouxe-lhes um fruto nunca esperado. O Pedro não foi planejado. O Pedro foi o melhor acidente das nossas vidas. Um acidente que mudou por completo a vida do casal. Uma vida a dois que rapidamente cresceu. Assim que souberam da gravidez de Neima, ambos começaram a planear tudo para a chegada do pequeno Pedro. As viagens eram feitas a pensar nele. O futuro começava a desenhar-se. Ele passava todo o dia comigo, ia para o trabalho comigo, era meu companheiro constante. Mas sem que nada nem ninguém prevesse, a vida parou. Exatamente no dia que eu completei 29 semanas, só faltava comprar uma tesourinha, né? Era a única coisa que faltava comprar. E eu combinei com ele. Falei, Pedro, hoje nós vamos passar na farmácia e só falta isso. A bolsa rompeu. Desculpa. Eu estava no trabalho e ela rompeu, faltando 15 minutos para o fim do expediente. Neima foi levada de urgência para a maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Pedro tinha apenas 29 semanas de gestação, pouco mais de 7 meses. De imediato foram dadas 3 injeções para amadurecimento dos pulmões e um tratamento para a proteção cerebral. Durante 3 dias esteve internada, até que a equipa médica decidiu avançar para a cesariana. Quando abriu, o coração já não batia mais. E nós não tivemos chão. E eu não tenho chão desde então. Eu vi o Pedro por segundos. Foi muito, muito, muito rápido. E foi o suficiente para ter a memória dele constante, mas eu nunca o vi andar, eu nunca vi brincar, eu nunca vi ele fazer nada. Nos últimos 7 meses, Neima tem-se fechado em copas. Foi à Record TV que decidiu falar abertamente sobre a perda do filho. Ao longo deste tempo, quase não tem convivido com ninguém, para evitar comentários, para evitar mais dor. Pedro nasceu sem vida e entrou para as estatísticas dos nados mortos. Estatísticas, dados e números que pouco importam para quem se preparava para uma nova vida. António tem uma filha já com 17 anos e ia agora reviver os tempos passados. Ia ter o tão desejado casal, mas acabou por sair da maternidade sozinho, sem filho e sem mulher. Nem me lembro. Eu acho que a nossa memória retira episódios da nossa vida muito sofridos, eram 4 da manhã e eu dei voltas com o carro antes de entrar em casa. Lembro-me de ter dado voltas com o carro, por aqui e por ali, enganei-me no caminho, não sei se me enganei de propósito, sem querer. Da Mac para aqui eu demorei 1h30 de carro, mais ou menos. Eu cheguei a casa, eram 4 da manhã, 3h30, 4, e não me lembro. Não sei como é que foi. É nos primeiros 3 meses de gravidez que o risco de perda é maior. Apesar de não haver dados oficiais, estima-se que 2 em cada 10 mulheres percam os filhos no primeiro trimestre. Cerca de 10% das gravidezes terminam em perda gestacional. A partir das 24 semanas, qualquer nascimento tem que ser registado e o funeral realizado. Pedro foi sepultado no cemitério dos Olivais, numa cerimónia rápida. Foi o único pedido de Neima. Quis despachar a parte burocrática para se focar em si e no seu casamento. Foi António quem tratou de tudo, como na maioria dos casos em que o homem esconde o que sente para poder dar o apoio fundamental.
Primeiro, não lhes é permitido sofrer na altura da perda gestacional, porque a mulher é que perde, a mulher fisicamente é que passa pela perda, e então o homem acha que tem que estar ali a prestar apoio à mulher e não pode sofrer como ela, porque tem que tomar conta dela. E depois, porque a maior parte dos homens também tem esta característica. Se eu não falar, isto não existe e nós vamos conseguir seguir em frente com mais facilidade. O quarto, que haveria de ser o de Pedro, está hoje tal e qual. Ambos decidiram que não havia pressas, não havia razões para se desfazerem daquela que era a maior razão de viver. Hoje, 7 meses depois, convivem bem com a presença constante de Pedro, porque para eles, Pedro haverá sempre de estar presente em casa. À semelhança de Neima, também Maria perdeu o chão. Tinha 24 anos quando se viu confrontada com o pior que a vida lhe podia dar. Foi numa consulta que soube que algo se passava com a Ana Carlota. Eu já tinha visto várias ecografias. Portanto, eu quando vi aquela ecografia sem o pontinho a pescar, o símbolo que é do coração, eu percebi que estava uma coisa mal. Aliás, eu acho que já tinha percebido antes de lá chegar. O parto foi induzido e Maria teve a filha de forma natural, mesmo sabendo que o bebê já estava morto, mas só depois teve a certeza do que tinha acontecido. Tive o parto e só quando ela nasceu é que percebemos que ela tinha o cordão umbilical à volta do pescoço e tinha falecido por causa disso. Eu achei que era mentira, eu achei que ia acordar, ou que ia, não sei, que ia haver um milagre e que afinal eu tinha visto mal e que estava de facto ali o batimento e eu é que não tinha visto. Basicamente a sensação não, eu vou acordar isto, é só um engano, é essa a sensação que dá. E quando se percebe que não, cai tudo, é como se me tivessem tirado o chão dos pés, era como se eu estivesse a cair num buraco e que não conseguisse voltar. Maria foi assistida num hospital privado em Lisboa. Apesar do que aconteceu, conseguiu despedir-se da filha. Eu lembro-me de quando a trouxeram, lembro-me de estar com ela ao colo e pensar, é tão pesada. E nem me apercebi que ela era tão pesada por ser um corpo morto, não é? Tirei-lhe o gorro para ver que se ela tinha cabelo, porque eu não tinha. Quando nasci, pensei, deixa lá ver se ela tem cabelo. Não tinha. E olhei para, na altura era o meu marido, e disse, ela é tão bonita. E chorei. Entretanto, tiraram-me, não me deixaram ficar mais tempo com ela. E aquele arrancar é desesperante. Eu não queria deixá-la ir e eles arrancaram literalmente a criança dos braços. Quando saiu do hospital, Maria passou uma semana na casa da mãe. O medo de entrar em casa de mãos vazias era superior, mais forte que a vontade de voltar a viver. Regressar foi um choque. Só me lembro de chegar a casa, sentir muito frio e um silêncio ensurdecedor. O silêncio era uma coisa terrível. Aconselhada por uma enfermeira que também já tinha perdido um filho, Maria tirou uma fotografia de Ana Carlota. Na sala, o rosto da sua única filha faz companhia num retrato a carvão que ficará para sempre inscrito na memória. A perda gestacional, a morte de um filho, é ainda um tema tabu, do qual ninguém quer falar. Todos tentam, a todo custo, evitar quando ele surge, seja de forma intencional ou não. Quando se fala com um amigo sobre o Pedro, o assunto tenta logo ser terminado ali. Tenta logo, vamos acabar com esse assunto, vamos ultrapassar essa etapa. Eu não sei o que é que as pessoas pensam, se acham que ao falar-me disso me estão a lembrar de alguma coisa que me vai pôr triste, como se eu não soubesse disso 24 horas por dia, como se eu não me lembrasse dela todos os dias, a toda a hora. A Associação Projeto Artemis foi criada em 2005 e reúne testemunhos de casais que perderam os filhos, ajuda a enfrentar a dor e coloca em contacto pessoas que passaram e passam pelo mesmo sofrimento. O luto é vivido por cada pessoa à sua maneira. Receitas para a superação não existem. O importante é dar espaço, dar tempo e, acima de tudo, ouvir quem não sabe mais o que fazer. Portugal pode ter um dos melhores sistemas médicos de acompanhamento físico, mas quando o assunto é o apoio psicológico, o caso muda de figura e a psicoterapia não faz parte do procedimento habitual em casos de perdas gestacionais. Cada casal é deixado à sua mercê.
Muitas vezes é mais tarde que as consequências surgem. A mãe perde o bebê, seja através de parto, seja através de aborto, perde o bebê e devia ser automaticamente acompanhada por um técnico de psicologia que conseguisse perceber ali os motivos que levaram também ao que fosse o aborto, ao que fosse a perda do bebê, ou no que é que consistiu, para que também possa ajudar a mãe. E a falta de apoio começa desde logo no momento da perda, quando a preocupação com a proteção da mãe não é tida em conta. Uma mulher que passa por uma perda gestacional e que é internada após, por exemplo, a expulsão, após a perda propriamente dita, e que tem que ficar sob vigilância, por exemplo, 24 horas, eu posso lhe dizer que na maternidade Alfredo da Costa esta mulher fica no mesmo piso onde ficam as mulheres que acabaram de dar à luz. Não necessariamente dentro do mesmo quarto, é verdade, mas no mesmo piso, onde se passa o dia e a noite a ouvir bebés chorar, que acabaram de nascer, vivos. Todos os anos, centenas de homens e mulheres perdem o filho que tanto desejavam. Todos os dias lutam numa sociedade para fazer ver que aquele bebê é real, mesmo que tenha nascido sem vida, mesmo que nem sequer o tenham visto, mesmo que a perda tenha acontecido logo no início da gravidez. O pai e a mãe já criam uma imagem daquela criança, não é? E se for então muito desejado, o pai e a mãe começam, apesar de dizerem a partir dos 6 meses é que começamos a fazer o quarto, a preparar as coisas, não, é inevitável. Muito dificilmente cada um destes casais irá esquecer o momento que passou. Aprendem simplesmente a viver com o que aconteceu. A tranquilidade chegou. O luto completo eu acho que nunca vou fazer. Acho que não se consegue fazer isso. Neima, António e Maria não tiveram a oportunidade de ouvir o filho chorar, de o ver andar, correr, de o ouvir chamar mãe ou pai. A vida terminou antes mesmo de começar, mas já quando essa vida fazia parte da família e da história. A casa está sempre com 3 filhos? Sempre, sim. Aliás, o meu filho mais velho costuma dizer que tem 2 irmãos. Nunca diz que só tem um. Diz sempre que tem 2, mas que um está no céu. Ele é recordado com sorrisos, muitos sorrisos. Não agora, porque nós estamos numa situação de pôr para fora, né, muitas dores. Mas ele é recordado com muitos sorrisos, com muita alegria. Ele não é uma tristeza na nossa vida. Ele é o nosso filho e vai ser para sempre. Ana Carlota e Pedro partiram cedo demais, deixando para sempre um vazio por preencher, um futuro por construir, um lugar por ocupar. Pelos rostos destes pais caíram lágrimas sem fim, viveram-se dias sem dormir e noites de raiva para tentar encontrar a calma, a tranquilidade que a vida um dia lhes roubou. Vivem na esperança que reconheçam a perda que tiveram e que aceitem o luto, dure o tempo que durar. Você ainda está a chorar? É o que mais tem. Porque eu estou a chorar e ainda vou chorar muito. Não tenho tempo e não tenho pressa de parar. Porque enquanto estiver doendo, eu vou chorar.